decidir ser pai numa situação dessa? Com essa falha interior. Quando ele se tornar pai, como é que ele vai fazer? Ele vai reproduzir o que ele aprendeu com os pais. Muitos são filhos de pais separados. Muitos são filhos que o pai não estava presente no dia que ele foi jogar um campeonato de futebol na escola. Muitos são filhos de pai que não foi numa reunião. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje eu tenho o privilégio, a honra de sentar aqui na sua mesa, na nossa mesa, um cara que é meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Eu não consigo dizer aqui, mensurar hoje, a gente tem que parar para pensar quantos anos já tem de amizade. Quase 20. Mas eu acho que chega perto dos 20 anos de amizade, fora o tempo que a gente já se conhecia ali, já se esbarrava. E ele é educador físico, ele é professor, é personal trainer, o cara tem uma carga de ensino, assim, de estudo absurda, e nós vamos falar sobre masculinidade, paternidade, sobre a influência do homem, do pai dentro de casa, para o exercício físico, para o autocuidado, dentro da família. Então, receba aí com muito carinho, né, com muito amor, o meu irmão, Carlos. Ele é esposo da Luana, ele é pai da Isabela e pai do Luca. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom demais. Eu que me sinto honrado, né? Obrigado pela oportunidade. Eu que te convidei para me convidar, né? E eu fiquei assim, mas eu já gravei com ele. Aí depois que eu fui lembrar que a gente tinha gravado uma live, a gente não gravou o podcast. Eu falei, cara, eu vacilando. Mas é isso, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar aqui para os pais, para os homens que vão assistir. Você é um cara que nós nos acompanhamos, né? Assim, eu vi você crescer, se tornar um homem, se tornar um marido, se tornar um pai, um pastor, um mega profissional, né? Então, eu vi desde você morando lá junto com as baratas, né? Os escorpiões também. Os escorpiões da vida. Tinha uma lagartixa de estimação. Tinha que ela comia os escorpiões, graças a Deus. Ninguém toca nela, né? Até você realmente se tornar aí um grande homem, morar em Águas Claras, ir para o seu apartamento, para sua casa própria. Então, você é um cara que tem muito a agregar. E eu tenho certeza, já vou adiantar aqui, que em uma hora e pouquinho, a gente não vai conseguir falar tudo. Né? Hoje a gente vai focar sobre a masculinidade, mas eu quero te trazer aqui de volta para a gente falar um pouco sobre a sua história de vida mesmo. Assim, legal. Desde o início. Bom, a gente se conhece há quase 20 anos, né? E como você falou, né? Eu morava numa casinha pequenininha, dividia comida com as baratas, né? Com os escorpiões. Os escorpiões ficavam na toalha, né? Tranquilo, só esperando. A gente ia se secar, tinha que dar uma mexida na toalha antes. Balançar antes. E eu e a Luana tivemos uma fase muito difícil financeira, porque nós entendíamos que tínhamos um propósito e tomamos uma decisão. A gente vai casar e acabou. A nossa situação é essa, vamos encarar? Vamos para cima disso? Está disposta? Está disposto? A gente tomou a decisão e foi. Então a nossa situação era muito precária, porém, Deus sempre no controle, protegendo a gente o tempo todo e cuidando da gente, né? Então passamos um bom tempo aí com essa questão de muito limite financeiro, muita dificuldade, e com isso tudo a gente aprendeu muito a administrar o pouco. Top. E ser fiel no pouco, né? Honrar com o que tínhamos, tudo que nós precisávamos fazer, os nossos compromissos. Nós não tínhamos dívida, nós tínhamos uma boa administração de tudo. Nós não devíamos ninguém, nós não deixamos de honrar nada dos nossos compromissos, tanto questão da nossa questão cristã, né, na nossa igreja e tudo mais, como as contas do dia a dia, a nossa rotina, e por aí vai. E com o tempo a gente foi aprendendo a administrar cada vez mais e eu comecei a melhorar financeiramente, né? Estou resumindo um pouco. E essa melhora nos tornou como uma vida mais leve. A gente começou a viver uma vida mais leve em questão de finanças. Já tinha condição de ir para um restaurante, já tinha condição de fazer uma viagem, já tinha condição de planejar comprar uma casa, planejar fazer viagem para o exterior, coisa que era praticamente impossível, né? Não tinha como enxergar essa realidade. E a gente começou a almejar coisas grandes, e aí começou a planejar. Quando tivermos filhos, quando tivermos nossa casa própria,
vai ser dessa forma, nós vamos fazer desse jeito, nós vamos organizar dessa forma, então vamos preparar tudo. Então, assim, a minha trajetória como cristão, como casado, ela passou por fases muito difíceis, a ponto da gente pensar assim, nossa, como é que vai ser agora? Né? Será que a gente vai dar conta? Uma coisa a gente tinha certeza, a gente não tinha opção de voltar atrás, né? Então, ou era ir para cima, ou era ir para cima. E, graças a Deus, deu muito certo, né? Avançamos muito. Sem plano B, né? Crescemos muito e Deus sempre nos honrando em todas as questões. E é legal que você já trouxe aqui vários insights aqui pra gente sobre o posicionamento do homem, da família. Né? A primeira coisa, né, eu tava procurando aqui a passagem bíblica, né, que ela fala sobre nós, se nós somos fiel no pouco, né? Jesus, ele conta uma parábola, e essa parábola é a parábola dos talentos. A Bíblia fala que ele deu talentos para as pessoas. E ele chegou no primeiro, que ele deu 5 talentos, que ele deu mais talentos, e foi prestar conta. E quando ele foi prestar conta, a Bíblia fala, né, a palavra diz que o servo chegou e falou assim, ó, você me deu 5 talentos, eu estou te devolvendo 10, eu ganhei 5 aqui. E aí ele responde, né, o Senhor responde assim pro servo, né, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, entra no prazer do teu Senhor. Então, é muito forte porque ele fala que se você for ler toda a parábola, está em Mateus 25, a partir lá do 17, você vê que ele chamou 3 servos e para cada um dos servos ele deu uma quantidade de moedas ali, né? Uma quantidade de moedas. 5, 3 e 1, se eu não me engano. E aí ele foi indo para cada um. E o que ele deu mais, ele ainda falou assim, você foi fiel no pouco. Quer dizer, para o servo, né, para o senhor, 5 moedas era muito pouco. Mas para aquela pessoa que estava administrando era muita coisa. Era gratidão, né? Era o que, né, ele pegou aquilo ali e multiplicou. E aí uma coisa que você falou eu fui fiel com Deus, eu fui fiel com os meus credores, eu fui fiel com a minha esposa, eu fui fiel com as pessoas que estavam ao meu redor. E muitas vezes nós erramos isso. Nós queremos ser fiel só com as pessoas e não somos fiel na nossa casa. Nós somos super fiéis na nossa casa, mas nós não somos fiéis em Deus. Nós somos fiéis com Deus, mas não honramos os compromissos que nós fizemos com outras pessoas. Eu mesmo, um tempo atrás, aí levei um calote, sabe? E eu fiquei pensando, falei, cara, pra que isso? Por que a pessoa não me pediu emprestado? Por que ela não sentou na mesma mesa que ela sentou e falou a realidade? E falou a realidade, falou assim, eu tô ferrado, desculpa a expressão, esse podcast é pra homem, né? Eu tô fudido, me empresta 4 mil reais, me empresta 3 mil reais, não. Ele decidiu me enganar, sabe? Porque ele não sabe o que é ser fiel. Ele pode ser fiel em outras coisas, mas ele não foi fiel. E o homem fiel, ele é fiel com Deus, ele é fiel na sua casa, fiel à sua esposa, aos seus filhos, ele é fiel às pessoas lá fora, ele é fiel aos seus compromissos. Nós sabemos que situações da nossa vida acontecem. E muitas vezes você não consegue prever situações. Mas ser fiel, ser honesto, cara, é ser verdadeiro. Entendeu? Passa por você ser verdadeiro. E aqui você já deu um tapa na cara dos homens. Porque você falou sobre esse princípio. Você foi fiel no pouco. Ser fiel no pouco é você honrar com o que você tem na sua mão. É na escassez que você enxerga qual é o valor que a pessoa tem, né? Quando você tem pouco e você é um cara posicionado, você costuma mexer com o ambiente espiritual. Quando é que você mexe com o ambiente espiritual? Quando você tem pouco e você não reclama. Né? A maior virtude, a maior sacada de um homem de sucesso, familiar, profissional, com seus filhos, com o seu dia a dia, com as pessoas do seu dia a dia, é você ter um coração grato. É você olhar para uma situação e falar assim, de onde eu saí? Então, por exemplo, eu quando casei, nós tínhamos um Celta que a Luana tinha ganhado da tia, e a gente usou esse Celta, o Celta quebrava retrovisor, quebrava vidro, Tava desmanchando. Tava queimando, o carro tava todo queimado, e todo tempo eu ficava pensando assim, graças a Deus que eu tenho um carro. E depois disso nós migramos para outro Celta. Falei, ai, graças a Deus que a gente tem um Celta. Ele é um pouquinho mais novo, nossa, bom demais. Ele tá mais novo, ele não tá queimado. Aí a gente migrou para outro Celta.
Ele tinha vidro automático. Nossa! Falei, cara, eu tô muito bem. Vou impressionar meus clientes, lembra dessa história? Eu lembro. Agora eu vou um outro nível. Ah, essa história foi engraçada. Eu cheguei pro Lucas, né? E tem um amigo nosso, Zanini. Falei, vocês têm que ver meu carro novo. Agora sim, vou impressionar meus clientes. Eles foram ver o carro, era um Celta. E ficaram me zoando. Parabéns, é isso aí. Filho da mãe, ficaram me zoando. E eu lá todo feliz que eu tinha comprado um carro novo, né? Mas enfim, eu sei que era zoeira deles. Mas assim, você vê a gratidão, né? Era um Celta. E depois disso foi para outro carro, depois para outro carro, para outro carro. E hoje em dia tem carro... Talvez você até conseguiria trocar de carro mais rápido, se você não fosse fiel a todas as áreas. Sim, sim, sim. Né? Sim. Muitas pessoas não têm autoestima para isso. O homem ele precisa ter autoestima para saber que a vida é uma escalada, Sim. que a vida é uma escada e você precisa andar todos os degraus. Você não tem como você pular 3, 4 degraus, principalmente quando você está começando. Entendeu? Às vezes, quando você está no nível maior, você consegue escalar mais rápido, mas quando você está começando, cara, você tem que passar pelos degraus. Com Você tem que certeza. respeitar as fases. Né? E muitas vezes, o que acontece, aí eu vou falar sobre autoestima, o seu ponto de autoestima, porque você sempre andou com pessoas muito maiores que você. Você, os amigos. Muito maiores. Né? Os nossos amigos. Né? Não, a gente era ralé, a gente era a mesma coisa. Entendeu? Mas pessoas muito maiores. A gente teve esse privilégio. Sim. Só que você tem que entender que o cara tá lá de BMW, o cara tá de Mercedes, e você tá de Celta e tá tudo Sim. bem. E às vezes o que acontece com o homem? Ele não tem autoestima, e aí ele quer ter a BMW do outro para mostrar que tá no mesmo nível. Que Sendo tá que na casa dele ele nem pagou a conta de água ainda. Não, que ele não tá honrando os compromissos. E ele quer ter 2 carros, 3 carros na garagem. Ele quer mostrar o que para as pessoas, entendeu? Uma coisa que não é verdadeira. Então, um homem, ele precisa ter autoestima para ele ser de verdade. Eu vivia isso há mais de 20 anos atrás. Eu tinha um carro que eu pagava prestação. Eu não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. Olha só. Mas eu tinha que ter o carro. Porque para que eu seja aceito na sociedade, Sim. na minha cabeça, eu tinha que ter um carro. A minha mentalidade ela estava totalmente ofuscada por um conceito mentiroso. Sim. E as pessoas vivem esse conceito para o resto da vida, Pra você- até que elas entendam que essa não é uma realidade. Só que elas vivem aprisionadas nessa realidade. Eu preciso ter algo para que eu seja aceito. A grande sacada é, eu preciso ser alguém para ter algo. E eu não me importo se eu vou ser aceito, porque eu não vou mudar o meu jeito, porque eu sei quem eu sou. Perfeito. Essa é a grande diferença. E eu queria ter coisas para as pessoas acharem que eu era uma pessoa, quando na verdade eu não tinha nada dentro de mim. E as pessoas só estavam com você por conta das coisas que Isso, você tinha. simples assim. E aí por isso que muitas pessoas falam assim, cara, as pessoas acham que eu sou uma coisa. É o que Mas você mesmo, é o né? que o Instagram tem hoje. É. Né? Você vê o Instagram hoje, não existem pessoas tristes. Elas somente são felizes. Elas são felizes, estão sempre curtindo, sempre aparecendo numa foto com um carro, que de repente esse carro nem é dessa pessoa. Essas pessoas estão muito felizes e você passa por elas no meio da rua, elas não te dão nem oi. Não olham nem para sua cara. Mas no Instagram elas conversam com você. Mas a vida delas em oculto, quando ela vai deitar no travesseiro dela, ela sabe como é que ela tá. Ela precisa passar uma imagem para ela receber um like, para ela ter seguidores, para quem sabe um dia ela ser aceita numa sociedade que não é real. E ela é até aceita no Instagram, mas fora ela não é, né? Não é assim. Porque ela tem que ser de verdade. Isso. Não tem como. E você ser fiel no pouco, isso em todas as áreas, né? Te faz alcançar o muito e te faz valorizar, sabe? Tudo que você construiu. Então isso é muito forte, porque os homens de hoje não estão preparados para essa conversa. Muitos, não vou falar todos, mas muitos dos homens de hoje não estão preparados para essa conversa. Eles se auto-sabotam diariamente, sabe? Em negócios, em posicionamentos, em atitudes, em palavras. Eles se auto-sabotam. E imagina um cara desse, ou um cara Desligou. Por quê? decidir, Liga aí. um cara decidir ser pai numa situação dessa. Com essa falha interior. Uhum. Quando ele se tornar pai, como é que ele vai fazer?
ele vai reproduzir o que ele aprendeu com os pais. Muitos são filhos de pais separados. Muitos são filhos que o pai não estava presente no dia que ele foi jogar um campeonato de futebol na escola. Muitos são filhos de pai que não foi numa reunião de pais. Muitos são filhos de pais que o pai não foi no dia dos pais à escola. E ele viu os outros pais, os outros coleguinhas, só que o pai dele não estava na escola. E não adianta você falar que vai quebrar isso se você não mudar. Esquece. Porque histórias, com certeza, uma coisa é certa, as histórias se repetem. A não ser que você quebre elas. Sim, e você só quebra ela com um novo posicionamento, buscando pessoas que podem te ajudar em quebrar isso. Não é simplesmente, eu decido hoje quebrar. Não, você vai ter que procurar uma pessoa que tem sucesso nessa área, ter um tempo com essa pessoa e perguntar para ela o que eu tenho que fazer para ter esse sucesso que você está tendo hoje. Que não é simplesmente eu vou quebrar isso e vou fazer diferente. Muitos pais falam isso. Eu vou dar para o meu filho o que eu não recebi do meu pai. E não vão conseguir. Não vai dar certo. Você está desejando mal para esses pais? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. A questão é, se você não quebrar isso que você viveu a vida toda, você não vai conseguir reproduzir algo bem sucedido com seus filhos. Porque não tem como. E é engraçado, e aí a gente fala, aqui continuando o versículo, né, continuando a passagem bíblica, ele chega no último servo. E o último servo começa a justificar a infidelidade dele. Justificar dizendo que estava com medo, dizendo que o Senhor era severo, que poderia acontecer alguma coisa ruim. E aí que ele pegou aquele talento e ele escondeu, ele não foi fiel. Né? Então, pessoas que são infiéis, elas começam a justificar a infidelidade delas. Não, mas é porque você não sabe o que as pessoas fizeram comigo. Não, mas é porque você não sabe o que a minha esposa falou. Não, mas é porque você não sabe como é o meu chefe. Não, é porque meu chefe ganha muito dinheiro. E você sabe qual é o conceito de desculpa para mim, né? Qual é? É desviar a culpa. Perfeito. Quem justifica a culpa sempre é dos outros. Sempre é dos outros. Ele está desviando a responsabilidade dele de assumir algo. É o lance da galera que não vai para academia. Ou vai só na segunda. Né? Tem gente que está aqui perto aqui ouvindo aqui. Ou dorme a tarde toda, né? Com certeza vai ajustar a rota aí. Você vai na academia na segunda. Por que você vai na academia na segunda? Porque no final de semana você quebra a cara. E aí no final de semana você cai em si. Aí no final de semana você faz planos. Aí na segunda você vai. Só que na terça você está todo quebrado. Aí você não vai. Na quarta você ainda está todo quebrado. Você também não vai. Na quinta também não. Aí você fala, segunda eu vou de novo. Trazendo isso para a paternidade, é a mesma coisa. Você começa um processo, mas você não tem mudança interior, você não vai continuar, porque dói, mudar dói. Tomar novas decisões dói, porque exige de você uma nova postura. E essa nova postura exige de você um novo conceito. E esse novo conceito exige de você novas sinapses. Você tem que pensar em coisas novas, e é chato pensar em coisas novas. É chato fazer coisas novas. Mudar a rotina. Chato você ter que acordar 5 horas da manhã, sendo que todos os dias você acorda 10. É chato você ter que ir para academia, sendo que todos os dias você pode descansar. É chato você ter que pegar o seu filho todo dia e levar ele para o parquinho, sendo que você pode levar ele uma vez só na semana. Tá bom demais. Esse é o meu tempo. É o que eu posso. É chato você falar assim, eu preciso fazer diferente. É chato você falar assim, eu dou conta. É chato você assumir a responsabilidade. Tudo é chato. Por quê? Quando você não quer mudar, tudo é chato. E aí tudo incomoda. E aí você tem uma desculpa, né? Você tem uma desculpa. Aí você desvia a culpa. Você desvia a culpa. Você bota a culpa em outras situações, em outras pessoas. Meu horário tá puxado. No tempo, nisso, Meu filho um dia vai entender. Ele vai ter tudo que ele precisa. Só que às vezes eu não posso estar com ele. Ele vai ter todos os recursos. Quando ele tiver 18 anos, ele já vai ter um carro. A faculdade dele já está paga. O curso dele já está pago. Quando ele crescer, ele vai entender que eu fiz tudo isso por ele. Ele não vai entender. Não vai. Você pode ser um pai quebrado financeiramente. Desejo que isso não aconteça, óbvio. Mas se você estiver com o seu filho todos os dias e dar atenção para ele, isso não tem dinheiro no mundo que pague. É isso que a gente procura fazer sempre. A gente precisa entender que nós precisamos entender que você precisa dar para sua família algo de valor, que tem valor ou que tem preço. E o que de valor não paga. Não paga. Não paga. O que tem tem valor não tem preço. Não tem preço. Essa é a grande sacada. Você tá junto com seu filho num parquinho, para você
pode ser algo simples. Para ele, é uma atmosfera que você se torna o herói dele. Você se torna a pessoa mais importante daquele parquinho. Se você não tivesse nesse parquinho, esse parquinho não seria a mesma coisa. Você levar para a escola, buscar na Você escola, tá imagina. doido. Meu pai. Eu faço isso, eu faço questão. Eu também. Eu levo minha filha, busco minha filha, eu vou na reunião de pais, eu vou resolver coisa com a professora, eu que vou. Eu faço questão de fazer isso, porque quando a minha mãe me levava e tudo mais, ela que ia nas reuniões. Meu pai não ia. Meu pai não ia na escola. Meu pai não ia na reunião de pais, não ia no dia dos pais. Assim, raramente meu pai me levava na escola, mas ele não tinha presença. E eu pensei, cara, eu quero fazer diferente com a minha filha. E eu não faço isso como uma culpa do tipo, eu vou dar para eles tudo que eu não tive. Não, não. Eu quero fazer como um pai deveria fazer. Você entendeu qual é o seu papel, né? E para mim não é pesado. E eu acho que mas aquela coisa, o que é pesado? É aquilo que você não entende. É aquilo que você não faz. Você falou aqui. Se você entende, se passa pelo seu entendimento, faz você fala sentido, assim, cara, né? faz sentido, eu vou fazer, tudo muda. Por que a segunda-feira é o dia da dieta aí, você falou, né? Uma das coisas que eu pensei aqui também. O cara sai, vai pra balada, então vai pro clube, vai pra praia, vê os outros, o corpão, tudo arrumado, fala assim, opa, deixa eu... Aí fica com mais culpa ainda, né? Sim. E vai tentar aliviar a sua culpa. Só que aí o que você falou, a dor ela vem. Só que a dor ela faz parte do processo, ela não é o processo. Ela faz parte, é uma das partes do processo. E aí, se você persistir, toda a dor se torna em prazer. Entendeu? A dor que você sentiu pro treino, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, ela é um prazer. Cara, é até bom você terminar de treinar, ou então no outro dia você sente uma dorzinha, você fala, cara, eu mesmo fico aqui, eu falo, cara, treinei, deu certo. O corpo ele recompensa. Existe uma recompensa no corpo, sabe? Pra E a quem regeneração da dor, ela ocasiona uma série de reações do corpo. E essas reações fazem você subir de nível. Porque toda vez que você pega, vamos colocar dessa forma, tá, gente? Vou falar de uma forma mais solta, tá? Não vou falar tanto científico, não. Toda vez que você pega peso, o seu corpo reage. A primeira reação é, tá muito pesado. A segunda reação, dependendo de como você se posiciona, é eu dou conta. E se você entra nessa de eu dou conta e faz e cumpre, o seu corpo fica dolorido. Só que esse processo de regeneração faz com que o seu corpo entre em uma nova atmosfera de melhoria. Baixa colesterol, queima gordura, aumenta o nível de serotonina. Você fica uma pessoa mais pacífica, você fica uma pessoa mais bem-humorada, você dorme melhor. Isso aí é fantástico. Concorda? Por que eu estou falando isso? Eu comecei a treinar com 7 anos de idade. Tem mais ou menos 35 anos que eu não sei o que é viver fora de um ambiente de treinamento esportivo. Então isso gerou em mim muita disciplina. Então tudo que eu pego para fazer, praticamente tudo que eu pego para fazer, eu coloco essa ferramenta da disciplina. Que não é o resultado, não vai vir amanhã, mas se eu fizer um pouquinho todo dia, eu vou começar a ter resultado. E aí eu coloco isso na paternidade com os meus filhos, né? Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô com sono, às vezes eu tô irritado. E eu penso, se eu não fizer, quem é que vai fazer? A mãe não substitui o lugar do pai. A mãe não vai substituir minha paternidade. A mãe levar o meu filho pro parquinho não vai substituir eu levar ele pro parquinho. Ela pode levar, vai ser bom, ele vai gostar, a mãe vai estar presente, perfeito. Mas não substitui o pai levar ele pro parquinho. Eu estou usando o parquinho como exemplo, mas pode ser para qualquer outro lugar. Esses dias eu levei minha filha comigo na reunião da igreja, e aí saindo de lá eu falei, filha, vamos lanchar só nós dois? O que você quer comer? Hambúrguer. O que mais? Suco de laranja. O que mais? Uma batatinha. Poxa, mas você não é o cara da saúde, você não é o cara do esporte? Sou sim. Mas eu escolho até o hambúrguer que ela vai comer, né? A gente vai comer no lugar onde a carne era carne de verdade. E por aí vai. Na carne de minhoca. Meus filhos não sabem o que é McDonald's, nunca foram, né? Não são de comer doce, minha filha não come doce, a gente não compra doce em casa, enfim. Então, assim, essas coisas só o pai pode fazer, esse momento junto com o filho. A mãe pode fazer? Pode.
Só que nunca vai substituir o pai. A gente precisa entender que existem espaços dentro da criação do filho. Existe o espaço da mãe e o espaço do pai. Então, a gente entende que tem famílias, né, de pais separados, mães que foram abandonadas pelos maridos, o cara sumiu, desapareceu, ou ao contrário também, né, mães que sumiram, desapareceram, e a gente tenta compensar aquilo ali, mas não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, dentro do seu papel, né, dentro de uma família, você tem o seu papel e você precisa exercer o seu papel. Ah, mas eu sou separada, meu marido sumiu, ele não tem pai, ou então aconteceu uma fatalidade, o pai morreu. O seu filho ele vai procurar uma referência, ele precisa de uma referência masculina. Foi o que aconteceu comigo. Qual era a minha referência? Meu irmão mais velho. Só que o meu irmão mais velho tinha a atitude de uma pessoa que era uma pessoa que tinha o posicionamento que ele queria. E não era uma referência presente. Ele não tinha presença na minha vida, mas eu ficava copiando as ações dele. Sim. Aí eu comecei a treinar e eu tinha os meus treinadores, os meus professores. Eles passavam a ser referências. Pessoas de sucesso na área esportiva passavam a ser referência. Ou seja, eu tinha que achar uma referência em algum lugar, porque eu não tinha o meu pai como referência. E essa é uma coisa que eu entendo muito bem hoje em dia. Quando eu ia para alguma competição e perdia, eu queria desistir. Eu nunca tive o meu pai sentado comigo pós-competição, conversando do tipo, perder é normal. É parte do processo. Eu estou do seu lado. Você não vai parar. Eu não vou deixar você parar. Eu sou seu pai, você vai me ouvir. Perder faz parte do processo da vitória. É perdendo que você aprende. Eu nunca tive isso. Então eu fui um constante desistente. Até eu entender isso, né? Uhum. Eu tenho os meus filhos agora. Eles vão começar a treinar. Eles vão começar a participar de competição. Daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, sei lá. Um dia vai chegar esse dia. E coisas do dia a dia, que às vezes eles perdem e eu sento para conversar. Você vai ter que aprender a perder. Faz parte do processo. Esquece. Você precisa aprender a perder para você aprimorar. Para você ter novas ferramentas. Para você ser uma pessoa de sucesso. Para você ser uma pessoa mais humilde. Porque um dia você vai ganhar. Perfeito. E um dia alguém vai perder. E um dia você vai tratar essa pessoa de forma muito Como honesta. você vai se comportar, muito né? bem. Você não vai dançar na cabeça da pessoa porque você ganhou. Há 2 anos atrás, os meus filhos participaram da primeira competição de jiu-jitsu. Né, os meus filhos, eles são atletas, porque eles se alimentam bem, eles treinam, eles, né, regularmente, então eles são atletas. E eles foram para uma competição. E foram a primeira competição deles, eu quase infarto, sabe? Não vou mentir, não. Claro, não foi fácil. Como não? Não foi fácil. E aí a gente, nessa competição, eles, tanto o Davi quanto a Mariana, eles ganharam e perderam, dentro da mesma competição. E algumas pessoas vieram me falar assim, pô, mas eles perderam, eles tinham tudo para ganhar. Eu falei, cara, foi ótimo. Foi a melhor competição que eles poderiam fazer. Porque eles experimentaram o sabor da vitória e da derrota. E eu estava do lado deles nos dois. E eu estava vibrando na mesma vibração nos dois. Não é porque eles perderam que eu fechei a cara e virei as costas para eles. Não, eu falei, é isso, parabéns, pra cima. Eles vieram me abraçar. Poxa, pai, perdi. Eu falei, não, filha, vamos avançar, vamos continuar. Acontece, né? O que você falou, faz parte do processo. Você tem mais uma luta, respira, confia. O seu pai está do seu lado. Aí ela foi e ganhou a luta, né? Ela ficou em segundo lugar nessa Mas competição. o pai estava onde? Né? Do lado. Ah, cara, isso aí. Do lado. E eu corria para um lado, Sério? lá que eles ficam no cercadinho, né? Sei, não aí tem preço, voltava, né? Olha aqui, papai. E aí meu filho Davi, né? Ele baixou a cabeça assim. E eu, Davi, tá me escutando? Ele baixou a cabeça, ficou quietinho assim. Cara. Aí eu, filho, depois eu perguntei, o que você estava fazendo naquela hora? Não, pai, porque eu fui orar. Fui agradecer a Lucas, Deus. Desculpa te interromper. Você tá entendendo o que tá acontecendo agora? Você tá entendendo? Dá vontade de chorar, vou tentar segurar aqui. De repente você que tá assistindo vai lembrar do seu pai. Eu não tenho queixa com meu pai. Eu sempre me dei bem com ele. Mas ele me deu o que ele sabia, né? Isso que o Lucas está falando, eu nunca tive. De repente você que está assistindo também nunca teve. Mas você pode fazer diferente.
Você pode quebrar esse ciclo. Porque isso que o Lucas está falando é tão forte, mas tão forte, que se você parar, fechar seu olho um pouquinho e começar a pensar, você vai ver os 2 filhos do Lucas num ambiente de selva, só que eles não estão sozinhos. Eles não estão perdidos na selva. Eles não estão sem voz, eles não estão sem direção, eles não estão sem a presença da segurança deles ali naquele ambiente. É o filho saber que ele ganhando ou perdendo, o pai dele vai estar lá do lado dele. Isso é muito, 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 muito forte. Isso são coisas, que a gente falou no início, de valor que dinheiro nenhum paga. Ainda que você seja um cara que ganhe 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão por mês. Você pode ser o cara... Ainda que você tenha um dinheiro para pagar o melhor treinador, Cara... o melhor. Ainda que ele ganhasse as medalhas de ouro... Cara, esquece. E outra... Não se compara. A gente acompanha muita gente, né? A gente acompanha muitas pessoas, principalmente os homens. E um rapaz que eu acompanho chegou para mim e falou assim, eu tenho muita dificuldade com paternidade. E ele me trouxe a lembrança de momentos de competição de futebol que ele ia. O pai ia assistir. E o pai, quando via que ele estava perdendo, xingava ele. Na frente de todo mundo. E gritava com ele. Ele me contava que ele ficava mais tenso que o pai dele estava e ele se sentiria melhor se o pai não estivesse. E eu trouxe para ele esse entendimento. Seu pai te deu o que ele tinha e que bom que ele estava lá. Que pena que ele não sabia como tratar. Lidar naquele momento, né? Então, assim, ele virou uma chave porque ele liberou o perdão na vida do pai, porque o pai poderia estar em qualquer lugar, mas estava na competição, mas o pai não sabia como tratar. Então virou a chave na mente dele. Ele falou assim, meu pai me deu o que ele tinha, que bom que ele estava lá, eu tive um pai presente. Não queria que fosse daquela forma, mas eu sou pai hoje, que é o caso desse rapaz, e ele faz diferente, ele vai na competição do filho, abraça o filho, ora com o filho antes, o filho está ganhando várias competições, o filho está super feliz, trocando de faixa, ou seja, o que você falou, isso é tão sério, que isso muda gerações e gerações, de 100 anos para frente, de 200 anos para frente, de 300 anos para frente, começando aqui em nós. A gente pode ser o ponto, né, de inflexão ali mesmo, ponto de mudança, né, dentro da nossa geração, da nossa família, para frente, né? E foi muito bom porque eles ganharam, perderam, a gente teve a comemoração, nós saímos depois para almoçar, tivemos o nosso momento de falar sobre as Emocionante, lutas. né? Não, você tá doido, botando a medalha lá e eu chorando, entendeu? De alegria junto com eles. E é sobre isso. E há alguns anos atrás, quem era o Lucas? Putz, perdido. Não tinha um filho, Não tinha um filho. não tinha uma esposa, não era um cara empreendedor, não era um cara criativo. Hoje é um cara de criação, hoje é um cara de empreendimento, hoje é um cara que é um pai monstruoso, é um marido fantástico e um cara posicionado. Olha os frutos de um posicionamento, não uma mudança, uma virada de chave. Mas porque eu não parei diante das dores, né? A gente não pode parar diante das dores. Você sentiu a dor e falou assim, eu dou conta. E é dor, cara. E tem horas que não é fácil. Mas eu falei assim, eu vou continuar. Você lembra quando você foi tomar banho lá em casa? Eu vou continuar o treino. Eu vou continuar mais um treino. Lembro? Lembra? Casa arrumadinha. Lucas toma banho aqui em casa, o banheiro parecia sei lá o que era, dava pra ver o vizinho. Né? É a dor, né? É a dor e você não para diante da dor. Você não se faz de vítima diante da dor. Né? Às vezes você é zoado, né? Porque você fala uma palavra, eu mesmo ainda tenho algumas coisas que eu preciso melhorar no meu português, na minha maneira de falar. Às vezes você é zoado porque você fala uma palavra errada, porque você não consegue ter a dicção certa, né? Por conta de, enfim, de várias situações da vida. Mas você fala assim, cara, eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho. Mas eu por que você sabe hoje quem você é? Entendeu? Porque você sabe quem é o seu pai. Não sei se quem está me assistindo vai pensar igual eu. Mesmo. Na época de escola, você não tinha coragem de falar assim, fazer isso aqui. Quem tem dúvidas sobre o que eu falei? Você não tinha coragem de fazer. Eu não tinha. Mas não tinha medo, cara, calado. Né? Porque eu tinha vergonha de perguntar, porque eu tinha vergonha das pessoas falarem que eu era burro, porque eu tinha vergonha de me expor. Agora, quando você tem pai, acabou.
Eu, quando fiz minha faculdade, E você sabe que você tem um pai presente. o professor Irmão. mandava eu calar a boca, porque tudo que ele perguntava eu respondia. Ou seja, eu vivi duas etapas. A etapa que eu não tinha pai e a etapa que eu tinha pai. E eu tinha confiança de responder, eu tinha confiança de participar. Os trabalhos em sala de aula, depois que eu tive esse entendimento, essa virada de chave, eu reunia com o meu grupo, falava assim, gente, eu não sou muito bom para escrever e nem organizar os papéis, mas eu posso apresentar todo o trabalho na frente sozinho, se vocês quiserem. Aí pronto. O que o grupo falava? Perfeito. É o que a gente Você precisa. vai ser o cara que fala. A gente escreve, faz tudo, põe seu nome aí, você é o cara que fala. Falar era o mais difícil, né? Em público, por quê? A gente foi treinado para ficar calado. Cala a boca, menino. Fica quieto. Cala a boca. Não enche meu saco. Cala a boca, senão você vai apanhar. Ó, quando a gente for na casa de fulano, fica calado. De repente, você foi criado assim, eu fui criado nessa pegada, né? Mas por quê? Porque a nossa criação, né, os nossos pais, como é que eu posso te dizer? Não tem como falar sem ser, acho que desse jeito. Eles falavam muita merda, né? Faziam muita merda. E aí eles não queriam ser expostos. E aí a maneira deles não ser expostos é o quê? Cala a boca, fica quieto, fica na sua. Entendeu? Eu lembro que uma vez meu pai, a gente tava viajando, aí para economizar, fazer aquelas paçocas, aquelas farofas, né? Aí meu pai parou uns 3 km antes do posto, porque ele não tinha autoestima suficiente para parar no posto, encher o tanque e falar assim, vamos comer aqui, me empresta a mesa para me comer? Eu trouxe minha farofa. Ele não tinha autoestima para isso. Uhum. Essa é a verdade. E aí a gente parou 3, 4 quilômetros antes, entrou meio que no mato, almoçamos, e aí a gente parou no posto. Quando a gente parou no posto para abastecer, a gente tinha uma Belina, a gente parou a Belina, que era carrão naquela época, né? Parou no posto para abastecer, ele não queria ser um cara que fosse murrinha na frente dos outros, né? E não queria, enfim, autoestima, não tinha autoestima para isso. Aí o dono do posto veio cumprimentar, seu Inácio, tudo bem e tal, né? O senhor vai abastecer? Não, vou encher o tanque. Vamos almoçar, né? Acabou de sair o almoço aí. Não, eu não tô com fome, não. A gente tá sem fome. Aí eu, claro, a gente acabou de comer uma farofa ali. Aí ele o quê? Busta cheio de farofa e água. Acabamos de comer uma farofa velha ali. Aí ele, cala a boca, menino. Mas eu lembro que ele me deu um esporro. Mas um esporro. Mas por quê? Porque, assim, é uma coisa simples, mas que não tinha necessidade. Sim. E às vezes você, pai, se expõe ao ridículo, ou você tem que ficar mandando seu filho calar a boca, porque o que você não tem autoestima suficiente para dizer assim, cara, é o que a gente tem para comer, é o que a gente tem para ter de brinquedo para você, é o que a gente tem para sair, é o que a gente tem para fazer. E aí você se esconde, e aí você reprime o seu filho, porque você não tem autoestima para falar assim, realmente eu tô economizando, realmente eu prefiro comer a comida da minha casa, eu prefiro... Hoje você ter marmita é chique, não é verdade? Sim. Hoje você com marmitar, andar com a marmita, é chique. Antigamente era farofeiro. Era farofeiro. Essa é a realidade, entendeu? É isso mesmo. Só que ele não tinha autoestima de falar assim, não, a gente está economizando. Não, a gente não vai comer num restaurante porque a gente não quer, entendeu? E aí ele precisava esconder. Não, a gente não tá com fome. Não, tá tudo bem e tal. E aí a gente tinha que ser calado. Porque hoje, cara, meus filhos estão aí. As pessoas estão conversando, minha filha fala e tal. Tá certo que às vezes a criança ela tem um senso diferente. É criança, né? É criança e tal. Deixa eu falar. A gente estava na reunião esses dias, aí a criança pulando, falando alto, gritando e não sei o quê. Aí a mãe chegou para a criança, não fala alto, não corre, não brinca, não sei o quê. Eu olhei para a mãe e falei assim, fala para ela não ser criança. Você não exista. Eu falei, né? Brincando, né? Mas se você parar para avaliar, os pais não têm paciência, né? A criança que é criança. Cheia de energia, disposição. E não quer ser exposto. Às vezes fala, né? O que está no coração, a maioria das vezes. O que vê, fala o que vê. Ela vê violência dentro de casa, sincera, ela fala sobre violência. A criança sincera. Sincera, entendeu? Cuidado que meu pai vai te bater. Cuidado que meu pai é isso. Cuidado que é aquilo, entendeu? A minha filha me viu trocando meu filho mais novo, de 1 ano. E ele tá bem grande, né? E a roupinha não tava servindo, eu tive que dar uma puxadinha pra dar esticada. Fez aquele barulhinho de roupa rasgando, mas não rasgou, né? A minha filha olhou e falou assim, ei, pai, você vai rasgar a roupa do Luca. Eu achei que fantástico, né? De repente, outra pessoa brigaria com a filha. Sim. Cala sua boca, me respeita, você tá doida? Minha filha tem 4 anos, né? Eu falei, é verdade, filha, papai
puxou um pouquinho, porque o Luca cresceu, ele tá muito grande. Daquela Aí ela esticadinha respondeu, no elástico. é mesmo, né, pai? Ele cresceu, ele tá grande, né? A roupa nem tá entrando. Falei, pois é. Ou seja, paciência, respira, calma. Responde seus filhos dessa E forma. aí ela pode chegar lá fora e falar assim, o meu pai tá rasgando as roupas Porque ele tá do meu muito irmão, grande. ou ela pode falar assim, não, meu irmão tá grande, Isso. né? Então, assim, é a percepção que você passa. E aí nós precisamos entender isso. E dentro disso, eu quero falar um pouco, agora eu quero ir para dentro da mesma linha, mas para um lado mais, como é que eu posso te dizer? De incentivo dos filhos mesmo, sabe? Como que a gente pode, os pais que estão nos assistindo, como que você pode influenciar o seu filho? Sabe? Influenciar ele no esporte, influenciar ele nas habilidades que ele tem. O que que você pode fazer? Bom, lá, me pegar como exemplo, né? A questão é a seguinte, lá em casa eu tenho uma rotina de horário, rotina de alimentação, rotina de descanso, rotina, horário certo para tomar banho, horário certo para dormir, horário certo para acordar. Então, assim, isso tudo influencia, né? Os meus filhos dormem muito bem, eles têm horário de dormir. O meu filho de 1 ano dorme muito bem, a minha filha de 4 anos dorme muito bem, e dormem nos horários que tem que dormir. Uhum. Então, assim, coisas que a rotina produz, né? E eles não me veem comendo besteira, eles não me veem comendo coisas fora da rotina. Eu como proteína, eu como carboidrato, eu como de tudo, porém, tudo na medida, né? Eles não me veem tomando refrigerante, eles não me veem comendo docinho, chupando pirulito, chupando balinha, mascando chiclete. Então, coisas Boca nervosa, né? coisas que aparentemente são normais, que todo mundo faz, eles não me veem fazendo. Qual é a consequência disso? Minha filha de 4 anos, um dia desses para trás, estava com a minha esposa, e ganhou um docinho na escola, né? E minha esposa falou para ela, ó, você não vai gostar desse doce aqui não, isso aqui é ruim e tal. Aí ela, mas eu quero provar. Aí botou na boca, falou, nossa, mas que negócio ruim. Ou seja, já não faz parte da índole dela o doce. Pode ser que ela coma? Pode. Criança gosta normalmente de doce, mas não é hábito. A gente não faz isso em casa. E todos os dias eles me vêm falando. Eles perguntam, papai, para onde você vai agora? Papai vai para a academia treinar. Vai fazer musculação, vai pedalar, depois papai volta. Papai, eu quero ir para a academia também. E de vez em quando, no nosso condomínio tem uma academia, eu desço com eles, faço alguma coisa mais para a idade deles, né, funcional. Acho que tem até uma foto aí deles fazendo barra, não sei se dá para colocar aí. Eu coloco meu filho de 1 ano para fazer barra. Acho que tem aí, dá para mostrar aí um videozinho aí. Confia que dá certo. Vai. Versão brasileira, Herbert Richards. Outro. Aí. Esse daí, ele fazendo barra. Tudo bem que ele não puxa, né? Mas ele já segura. Eu solto e ele segura. Ele Aí tá se divertindo, de boa. ó, morrendo de rir. E aí eu celebro com ele, ó. E aí ele pede pra ir de novo, ó. Porque você celebrou, você olha lá, ele afirmou, a mãozinha né? lá, a mãozinha. Ele pede pra ir de novo. Aí eu faço essas coisas com eles regularmente, coisas que exigem força física. Meu filho de 1 ano não anda em carrinho. Ele tem 1 ano. Uhum. Andar a pé. Para onde a gente vai a pé. Raríssimas exceções eu uso um carrinho, aqueles pequenininho, para empurrar. Mas é raríssimas exceções. Eu estimulo eles o tempo todo a fazer esporte, jogar bola, a fazer barra, a fazer força, a usar o corpo como instrumento de rotina, da necessidade do dia a dia. Por quê? O que mais acontece hoje em dia é os pais querendo poupar os filhos da dor. Mas aí ele vai cansar. É o pai querendo poupar ou é o pai preguiçoso que prefere dar um celular do que... São 2 pontos, Lucas, que eu vejo muito. É o pai que quer poupar, às vezes ele não é preguiçoso, mas ele quer dar para o filho que ele nunca teve, o conforto, a praticidade. Ai, meu filho, ele tá cansadinho. Vou botar ele nessa cadeirinha aqui, que eu comprei novinha para ele. É uma delícia, ele vai até dormir aí se ele quiser. E tem um pai que é preguiçoso. Nossa, eu tenho que andar com meu filho. Não,
Vou botar ele nessa cadeirinha aqui, porque nem empurrar a cadeirinha eu tô dando conta. Imagina andar com ele. Pai que não tem paciência de andar com o filho segurando na mão no processo que ele tá aprendendo a caminhar. Eu fazia questão, com os dois. Vou pegar como exemplo o Luca, que é mais novo. Pegar ele na mão e andar com ele a 0,1 por hora. E a minha esposa com a minha filha lá na frente. Na velocidade dele, no falei, tempo amor, dele. vai passeando aí que eu tô andando com o Luca. Deixa eu aqui com ele aqui, eu chego até vocês. Você vai me É o avisando. estímulo, né? Vai me avisando onde você tá. Eu vou andando com ele aqui no passo dele. Qual é o pai que tem paciência de fazer isso? Eu não vejo. Eu, quando estou num shopping, algum lugar assim, eu vejo as crianças, os nenéns, tudo em cadeirinha. E o meu boto pra ralar. Não, e assim, pra mim o pior, né? Cadeirinha e no celular. Você tá louco. Na cadeirinha aqui, ó. Não dá. Na cadeirinha aqui. Você sabe que uma das doenças que vão ocasionar num futuro próximo, que 10, 15 anos, mais graves, estão voltadas para a parte cervical. Depois, se você estiver assistindo aí, você pode pesquisar. As crianças de hoje em dia que estão no celular, os nenéns de 1 ano, 2, 3 que estão no celular, vão ter problema postural relacionado à parte cervical. Eles vão ter o queixo retraído e num futuro bem próximo, eles não vão conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Eles vão ter essa postura aqui. Uhum. Isso vai dar muito problema na cervical. Eu não sei o que vai ser depois disso. Eu sei que meus filhos não vão passar por isso. Eu não vou deixar. Não, eu acredito muito que nós somos, né, o maior exemplo para os nossos filhos. Eu aqui em casa, eu tenho o privilégio de ter uma academia aqui em casa que eu consegui montar. E... Academia do Ronnie Coleman. Eu copiei dele, depois meu você parceiro. põe lá no YouTube Ronnie Coleman, você vai, é a academia do Lopes, é igualzinho. E meus filhos me veem treinando. Meus filhos me veem praticando esporte. Meus filhos... eu treino na Five Rounds, né? Tem, sei lá, 8 anos que eu treino lá. 9 anos. E a minha filha, desde quando ela engatinhava, ela ia pra academia. E ela ia pra academia não pra ficar no celular. Ela ia pra academia pra me assistir lutar, pra ver, pra brincar na academia, pra brincar com o tio, né? com o Pedro Galiza, no ambiente. Com o Lucas lá, no ambiente, pra ficar no ambiente. É como se fosse um peixinho que ainda não é grande, um filhotinho de tubarão dentro da água, sem as especialidades de um tubarão, porém já estava dentro do ambiente. Tá no ambiente. E aí meus filhos foram crescendo nesse ambiente, eles crescem nesse ambiente. A minha filha de 4 anos, a Bia, ela já pratica jiu-jitsu regularmente. Então ela tem um kimonozinho, claro que ela não sabe dar todos os golpes e tal, mas ela tá lá no ambiente, ela tá brincando, ela tá rolando, ela cai em cima do menino, o menino cai em cima dela, ela vai aprendendo e gerando esse estímulo. Mas eu não mando eles, eu vou com eles me veem praticando. Você consegue estar em todas as aulas? Não consigo. Minha rotina, infelizmente, não permite hoje eu estar em todas as aulas, mas eu estou sempre incentivando eles. Grande parte eu estou perto deles. Nos campeonatos você está... Sem exceção. Nas trocas de faixa eu estou, entendeu? Na última troca de faixa, eu tive a oportunidade lá, o Pedro me deu a oportunidade para levar uma palavra, dar uma palestra, falar algo para os pais, sabe? E eu tive essa oportunidade de chamar meus filhos para frente. E falar assim, eu não estou falando de algo que para você fazer. Eu estou falando de algo que eu faço. Estar aqui, para nós, tem uma importância muito grande, mas para os nossos filhos, você não tem noção. Você me falou um negócio interessante. A minha filha faz aniversário agora em dezembro, né? E ela fez 4 anos. E antes da gente cantar o parabéns, eu fiz uma dedicatória para ela. Vou chorar de novo. Respira fundo. E aí, para muitas pessoas, para uma menina de 4 anos, de repente ela não entenderia muito. Era só eu falar eu te amo, vamos cantar parabéns. Não. Eu falei o quanto ela era importante para mim. O quanto eu me sentia feliz de ser pai dela. O quanto ela fazia os meus dias felizes. O quanto ela era divertida. O quanto ela era amável. O quanto ela era doce comigo. O quanto ela era especial para mim. E eu falei muitas coisas para ela. E eu chorei, as pessoas que estavam ali no aniversário choraram. E aí minha sogra ficou com vontade de falar. E aí a minha sogra não conseguiu falar, começou a chorar. A minha sogra começou a falar para mim como era
um bom pai e tudo mais, e começou a chorar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você, pai, não entende o poder que a sua palavra tem. O poder. A sua palavra tem poder. Imagina um super-herói. Você é um super-herói na vida do seu filho. Você tem superpoderes que nenhum outro ser da Terra tem sobre o seu filho. A não ser Deus, claro, óbvio. Mas a sua palavra Você tem pode- poder. Tanto de matar quanto de Cara, gerar. poder. Pense em poder. Poder. Um filme de desenho animado, um filme de super-herói, desculpa, que tem poder. Você tem esse poder. De você pegar o seu filho, olhar no olho dele e falar assim, você é especial para mim. Você é um presente de Deus para mim. Você é algo que eu recebi de Deus que faz os meus dias mais felizes. E o filho olhar para você e gravar isso tudo e pensar, o meu pai me ama de verdade. Isso vai ficar dentro dele. Isso gera uma importância, um valor que não tem preço. Olha só que forte. Eu falei sobre isso no podcast passado e eu vou dar esse exemplo de novo. Thomas Edison, ele chegou da escola com um bilhetinho. Thomas Edison chegou da escola com um bilhetinho e entregou para a mãe. E nesse bilhetinho falava assim, nós não aceitamos mais o seu filho aqui porque ele é incapaz de aprender, ele é burro. Essa história é forte. E aí a mãe leu, fechou e ele falou assim, mãe, o que está escrito nesse bilhetinho? O que o professor falou? Filho, a professora falou que você é tão inteligente, que você é tão capaz, que você é tão grande, que a escola não tem capacidade de te ensinar. Eles não conseguem te ensinar, eles não conseguem porque você é muito inteligente. Então, a partir de hoje, eu vou te ensinar, eu vou trazer o ensino para você. E aí, né, pasmem, né, ele se tornou um dos maiores, um dos grandes cientistas, né, que trouxe uma revolução, né, criou a Trouxe lâmpada, a luz. literalmente, né, criou lâmpada e vários outros Acessórios. e vários outros acessórios e Coisas funcionais para o nosso dia a dia, invenções, né? Criou realmente várias coisas. Então, assim, a mãe poderia pegar aquela palavra e sentenciar o filho, ou pegar aquela mesma palavra e gerar força no filho. Ela poderia sentenciar e falar assim, realmente, meu filho é burro, meu filho é ruim, não tem como, ó, você é burro, você vai vai só aqui do capinar, lado, vai pra lá. cuidar Mas dos não, porcos. né? A importância da palavra dos pais, a importância de você gerar vida. Né? Mesmo que as pessoas possam sentenciar o seu filho, mesmo que a medicina possa sentenciar o seu filho, entenda, nada é mais poderoso do que a palavra. E muitas vezes o seu pai pode ter falhado, o seu pai terreno pode ter falhado com a palavra. O seu pai terreno pode ter falhado, né, na maneira de falar com você, mas eu quero te dizer que existe um pai do céu, que ele não falha e não erre, e ele não erra. Então, que você possa se apegar às palavras de Deus para sua vida. Eu sou o homem que sou hoje. Eu tive palavras boas do meu pai, mas eu precisei me apegar ao Pai do céu para quebrar as palavras ruins. Porque em muitos momentos eu escutei meu pai falando para mim que eu não ia dar certo, que eu não ia vencer, que eu não ia ser ninguém, que aquela vida... E eu entendo hoje que ele não queria me desestimular, ele queria mostrar para mim. Mas a maneira dele mostrar o errado para mim só me puxava mais para baixo. Em alguns momentos na minha vida, ô Carlos, eu falei assim, já que eu não vou ser ninguém, então foda-se, que se lasque, entendeu? Vou jogar para cima. Vou jogar para cima, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Então, assim, você tem um poder, pai. Você tem um poder da palavra, você tem um poder do estímulo. Né? Uma coisa que o Carlos falou aqui, muito forte, que quando o filho dele estava fazendo ali a barra, quando ele soltou, ele não falou assim, seu fraco, seu molenga, seu burro, seu não era para ter largado. Não era para ter largado. Ele falou assim, ele celebrou aquela vitória. E aí quando você celebra uma pequena vitória, né, que para você é pequena, mas para o seu filho é muito grande, ele vai querer fazer de novo. Essa é a visão de muitas pessoas. E aí ele vai querer fazer de novo. Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio, né? A minha visão poderia ser, eu poderia enxergar a hora que ele desistiu. Você tirou 8. Ou eu poderia enxergar o quanto ele segurou. Né? Quantos filhos chegam ali com 8, com 9, e o pai fala assim, não, porque eu te dou tudo, você tem que tirar 10. Pô, mas você é burro, hein? Você é fraco, hein? Que nota é essa? Cara, estimula seu filho. Filhão, parabéns. Parabéns pela nota. Parabéns pelo alcance. Meu irmão, estimula ele, joga pra cima, que aí você vai ser o filho crescendo mais ainda. Você falou o poder da palavra, Lucas. Desculpa te interromper, eu lembrei da história de Davi.
Existem algumas linhas de estudo, pesquisadores, historiadores, que acreditam que Davi era adotado. A gente não tem isso, né? Esse respaldo 100%. Mas existem sinais, né? Se você pegar para avaliar, os irmãos de Davi eram guerreiros, ele não. Os irmãos de Davi eram treinados para batalha, Davi não. Porém, Davi sabia da paternidade dele com Deus. E Davi pastoreava as ovelhas. Beleza, show de bola. Só que nesse pastoreio, Deus dava para ele desafios. Que a gente sabe ler na palavra que ele passou por situações muito difíceis pastoreando as ovelhas. E uma das coisas que Davi fazia é levar as ovelhas para os lugares mais altos, onde tinha os pastos mais limpos, né? Desculpa se eu errei a palavra, para que as ovelhas se alimentassem das coisas mais preciosas, o pasto mais precioso. Ele era um pastor zeloso, né? Zeloso, porque ele sempre estava conectado com a paternidade dele, que era de Deus, né? Então Davi passou por situações difíceis, como por exemplo, ele teve que defender a ovelha de um leão. Ele venceu uma luta contra o leão. Eu acho muito louco falar isso, porque a gente olha pro leão e fala, um ser humano nenhum consegue, Como, né? Como? Mas a gente sabe que Deus estava com ele, então é o sobrenatural, né? Não tem explicação racional. Ele venceu uma luta com um urso. E existem os historiadores também que falam que Davi era um rapaz baixo. Então você pensa, tudo conspirava para que ele não fosse um cara de sucesso. E naquela época existia um profeta chamado Samuel. E esse profeta recebeu uma palavra de Deus, que diante do reinado de Saul, Deus não se agradou com algumas posturas de Saul. E Deus falou assim, eu vou ungir outra pessoa para ser rei de Israel. E foi falar com Samuel. Samuel vai em tal lugar, você vai ungir um rapaz chamado Davi, ele vai ser o próximo rei de Israel. E o Davi era um simples pastor. Samuel foi lá onde Davi morava e foi falar com o pai de Davi. Jessé, né? Jessé. Eu Eu tô procurando um rapaz que Deus me falou, eu preciso ungir esse rapaz. Aí Jessé, tá aqui, meus filhos, todos guerreiros, imagina a posição do pai, né? Cara, o profeta veio na minha casa, que será que ele vai ungir, né? Tô aqui, meus guerreiros estão todos aqui. E Samuel olhou. Falei, não, ele não tá aqui. Você tem algum outro filho? Eu imagino que Samuel deve ter falado assim... Ué. Cara, eu tenho, mas não é isso não, certeza, seu profeta. O senhor olha direitinho aqui os que estão aqui, que são esses aqui. Aí o profeta Samuel, não, ele não está aqui. O que eu quero não está aqui. E mandou chamar o pastorzinho de ovelhas que enfrentava os seus grandes desafios fora do campo de batalha dos homens. E Davi foi ungido rei de Israel, se tornou um cara de sucesso, se tornou um cara extremamente conhecido e com um coração segundo o coração de Deus. Tem uma parada dentro dessa história que é muito forte. Por conta da paternidade. Que é muito forte. Olha só o quanto é forte isso. Samuel falou assim para ele, nós só vamos sentar na mesa quando Davi chegar. E eu quero te dizer uma coisa, se você tem um pai verdadeiro, você pode até não ser convidado para a mesa. Você pode até não achar que aquela oportunidade não foi para você. Mas quando o teu pai te escolhe, negão, as pessoas só vão sentar na mesa quando você chegar. Entendeu? Isso é muito forte. Cara. É muito forte porque Samuel falou assim, nós só vamos sentar na mesa quando Davi chegar. Ele não foi convidado para ser apresentado ao profeta. Ele não foi convidado para sentar à mesa. Mas ele foi o cara que foi mais honrado. Porque todo mundo precisou esperar ele. O profeta, os filhos, os irmãos, o pai, a mãe, todos. Não é assim, chama ele aí que a gente vai comendo aqui e vamos ver o que vai dar. No final a gente conversa, sabe? Não, nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar aqui. Cara, isso é muito Cara, forte. quando você tem um pai que te ama, que te honra, meu irmão, você pode achar que você foi esquecido, que você foi abandonado, que você foi deixado de lado, que as pessoas não acreditam em você, mas ele vai falar assim, você só senta na mesa... Como é que é? Você só vai sentar na mesa quando o meu filho chegar. Quando o Lucas chegar, quando o Carlos chegar, quando o Cauã chegar, quando o Gabriel chegar, quando o Thiago, o Pedro, o Matheus. Você não convidou ele? Você não acreditou nele? Você que está assistindo. Agora você vai ter que esperar por ele. Vai lá, busca ele lá na montanha,
Alguém deve ter ficado cuidando das ovelhas, eu não sei, mas vai lá, fica lá. Se vira e traz esse cara aqui, porque é ele que eu escolhi. É ele. Eu não quero outro, eu quero ele. Isso é um eu não quero outro, eu quero você. Isso é um pai verdadeiro. Isso é um pai verdadeiro, sabe? Que honra o filho. Que honra o filho, sabe? Então, nós precisamos entender isso. E a palavra, o poder da palavra, cara, de você incentivar o seu filho, de você ser como essa mãe de Thomas Edison, de falar assim, né? De não aceitar as sentenças do mundo, não aceitar as sentenças das pessoas, até dos médicos mesmo, entendeu? Colocando, seu filho vai ter tal limitação, talvez seu filho seja um filho especial, e o médico falou assim, seu filho vai ter tal limitação, a ciência falou isso, você fala, coitadinho dele, deixa eu tratar ele aqui. Não, cara, estimula seu filho a crescer, acredite nele, libere palavras de crescimento, de conhecimento, de unção, de força para ele, e você vai se surpreender. Né? Eu acho que o que resume hoje, a gente falou muito sobre influência no esporte, influência na saúde, influência em tudo, mas o que resume hoje é a palavra tem poder, e é a palavra de quem está cuidando desse filho, né? E é muito forte, e aí quando a gente entra dentro do papel do homem dentro de casa, é muito forte porque a mulher, ela sempre preza pela preservação. Eu vou falar isso porque, solta o outro vídeo aí, por favor, que tá a Bia. A gente foi pro jiu-jitsu, e aí a Bia começou a fazer jiu-jitsu, e o professor falou, cara, ela tem uma pegada forte, ela puxa mesmo, ela não solta o kimono, sabe? Ela é muito forte, né? E ela é magrinha, né? E eles impressionados com a força dela, né? E eu falei assim, mal eles sabem que ela já fazia barra, né? Mal eles sabem que ela já se exercitava. Olha só a Bia. Já tinha um treinamento antes, né? Solta a Bia aí. Aí, ó, ela subindo. E ó, tá fácil para ela? Não. Mas ela tá indo. E aí a gente como pai vai ali supervisionando, mas deixando ela fazer. Você precisa entender que você precisa deixar o seu filho fazer. Você precisa deixar o seu filho, sabe, se exercitar, o seu filho, ó, vai indo, você vai dando as instruções. Segurou com o braço só, momentaneamente. Viu? Ó. E aí, o que eu quero dizer para você é que, nesse mesmo momento, num outro momento, a mãe estava lá. E a mãe, ai meu Deus do céu, ai para, ai não menina, desce aí. Eu falei, amor, deixa. Vai cair, vai se machucar. Deixa. Se machucar, sara. Se quebrar, põe um gesso. Não, meu irmão, tipo assim, claro, a gente tá num ambiente controlado, mas pode acontecer. Só que não é porque pode acontecer que você vai ser um limitador pro seu filho. Então o pai... Mesmo porque você tá presente, não é pode acontecer, você tá longe e não tá vendo. Você tá ali dando suporte, né? Você tá ali. Então nós como pais, e principalmente o homem de casa, você vai ser o cara que vai estimular seu filho a ir mais. Você vai ser o cara que vai esticar ele mais. Essa mãe aqui, cara, ela foi uma gigante. Ela foi uma gigante. Né? Aqui não fala se ele tinha pai ou não sei a história se ele tinha ou não, mas ela foi uma gigante. Porque ela não aceitou. E a gente não pode aceitar. Às vezes, vou te falar um negócio, pai. Você é o maior limitador do seu filho porque você é um bundão. Porque você é um medroso. Porque você não tem coragem de falar para sua esposa, de falar assim, cara, vai ser assim. Eu sustento. Se der merda, eu sustento. Se der errado, eu sustento. Eu assumo. Vai ser assim. Eu vou levar meu filho pro parque. Eu vou ter um momento com meu filho. Deixa ele andar. Solta. Tira ele do andador. Tira ele do carrinho. Deixa ele equilibrar. Sabe? Então, assim... Lucas, mas a grande questão é como é que esse pai deixa de ser bundão? Esse que é o grande... Sabendo quem ele é. Esse é a grande sacada. Mas ele sozinho consegue? Não. Ele vai ter que ir atrás de pessoas que possam dar direção para ele. Ele precisa assistir nossos podcasts. Os podcasts, ter um Na Brasa. Precisa ir no Na Brasa. Ele precisa estar envolvido. Num congresso que nós temos, que se chama Congresso de Homens. Em momentos como esse... Você, de repente, a gente usou essa palavra bundão, você tá assim, esse cara é um fela da mãe, como é que ele me chama de bundão? É um bundão assim? Mesmo. Se você ficou com raiva é porque você é. Normalmente quando fica com raiva é porque é, tá? Então assim, como que eu faço pra sair dessa classe? O Gabriel ficou vermelho lá, ó. Como que eu faço pra sair desse... Ficou, Gabriel? Não. Desse posicionamento de bundão, de ter medo de fazer as coisas, minha esposa que manda lá em casa... Não é que a esposa não manda em nada, mas você tem momentos específicos que você tem que assumir a posição. E vai ter que falar para a esposa, fica aí que eu vou resolver isso.
Eu assumo. Isso é coisa minha. Eu assumo. Eu resolvo, e se der ruim, eu resolvo. É isso aí. Assuma a responsabilidade. Às vezes você não tem essa coragem. Para você ter essa coragem, você precisa andar com pessoas que venceram algumas etapas. Nós não somos perfeitos, mas nós continuamos o treinamento. Nós temos um pouco de bagagem em relação a isso. Então cola com a gente. Nós temos mentores que estão acima da isso. gente, que O já mais fizeram. importante é isso. Pessoas que nos treinam, ainda hoje, pessoas que nos treinaram durante uma vida inteira. Isso Eu vou contar uma história do Cauã. O Cauã tinha... Você tinha 15 anos, Cauã? 14? Eu vou contar a história e você vai tentar lembrar da sua idade aí. E a gente estava num churrasco de amigos. E era um ambiente controlado, era uma chácara. E eu estava responsável pelo churrasco. E aí nesse churrasco, a gente estava finalizando as coisas, guardando as coisas. Eu peguei a chave do meu carro e falei, filho, vai lá, busca o carro, bota o carro aqui de ré, traz o carro para cá e a gente vai carregar o carro. E aí uma mulher, né, viu isso. Cara, e ela... Eu tava nesse E ela churrasco. ficou indignada. Ela veio chamar a minha atenção na frente de todo mundo. Lucas, bem tranquila, né? É. E o que foi? O que aconteceu? Sabe? O que eu tô fazendo? Você tá maluco? Como é que você deixa uma criança, esse menino, dirigir, pegar o carro? Eu falei assim, eu deixo porque ele é meu filho. Não, mas não pode. Eu falei, o meu pode. Não, mas é contra a lei. Eu falei, a gente tá numa chácara e eu dei a chave do meu carro pro meu filho, que eu ensinei a dirigir, Uma que chácara eu confio, E que ele já dirigia muito bem. né? Que eu confio para trazer o carro aqui. Não, mas e tal. Eu falei assim, ó, é meu filho, eu faço da minha maneira. Entendeu? Meu filho hoje tem 20 anos, dirige super bem. Tá certo que às vezes ele bate em avião quando tá voando, assim, sabe? No avião tá... Só quando tá voando, quando tá no chão, não. Entendeu? Tá certo que... Mas é normal. A gente bate. E a discussão Né? em Ele si tá não é, aprendendo. a discussão Não é em si isso. não é quem tá certo e quem tá errado, é você se posicionar como guardião Como- e assumir a responsabilidade. E saber que você tá treinando o seu filho. Sim. Entendeu? Aí eu vou te dizer um negócio. Beleza, essa mãe, ela nunca ensinou o filho a dirigir, não ensinou o filho nada, o filho tem 20 anos, desculpa, ele é um bundão, Um pastel. e aí você tá sozinha em casa, você passa mal e você precisa dele para te levar para o hospital. O que vai acontecer? Me desculpa, você vai morrer, porque você não treinou o seu filho para fora. Você só treinou o seu filho para mamar na sua teta. Então, assim, nós precisamos entender isso. Se você escutar isso aí, me desculpa, tá? Mas, assim, você precisa treinar o seu filho para o mundo. Você precisa treinar o seu filho a aprender. Agora sim, claro, ele não vai dirigir em BR, ele não vai dirigir em cidade, ele A vai ter a idade questão certa. não é essa, né? A Mas questão você é precisa você treinar dar o seu pro filho. seu filho um treinamento Entendeu? que, numa situação de emergência, ele tá pronto para Tem que usar. estar pronto. E outra, você tem que saber os ambientes. É você morar numa chácara e você ter o seu porte de arma, e você tá lá com o seu porte de arma, e você ter um filho que não sabe mexer em nada, e de repente é novo, mas você dá um certo treinamento para ele numa situação bem específica, ele sozinho dentro de uma chácara, ele ter acesso e ele poder resolver uma situação emergencial. Não é o que ninguém espera por isso. Lembra quando teve aquele cara, aquele matador? Como é que era o nome daquele matador que foi de chácara em chácara? Lázaro. Que saiu matando um monte de gente. Foi aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília. Nas redondezas. Saiu matando um monte de gente. Por que ele saiu matando esse monte de gente? Qual foi o momento que ele retrocedeu? Quando tinha um cara armado. E o cara sapecou tiro. Aí o que ele fez? Ele fugiu daquela chácara. Ele foi para outro ambiente. Então, assim, nós precisamos nos preparar e preparar os nossos filhos, seja homem ou mulher, para situações. Né? Meu filho está na colônia de férias. Hoje eu chamei ele e falei assim, ó, cuidado quando você entrar no banheiro, cuidado quem entra com você, não aceita que outra pessoa te leve, entendeu? Me ajuda a olhar suas irmãs, se alguém tá pegando suas irmãs e levando para algum lugar, principalmente a Beatriz, né? Mariana, ajuda, tem as tias, mas nós também... Fica de olho. Né? Fica de olho. Né? Eu faço uma brincadeira com o Davi, mas é verdade. Eu falo assim, Davi, sua irmã tem amigo homem? Não. E aí, me desculpa quem desconcorda, tá? Eu não tô aqui para você concordar. Não. O que ela tem? Ela tem amiga. Homem é o quê? Coleguinha. Falei, beleza, é isso. Distante. Você tem amigo. Você tem amigo. Né? Você tem amigo. Agora, ela não. Mariana, vigia. Por quê? Porque a gente sabe, cara, como é que é o mundo.
A gente sabe como é que é o mundo. Não adianta florescer, falar e acontecer, não. Então, assim, você protege a sua casa, você protege a sua família. Você é o sacerdote, você é o amigo, Você é o você é o treinador. pai, você é o treinador e você precisa aprender a exercer esses papéis. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai precisar ser amigo. Vai ter momentos que você vai precisar estar do lado, falando assim, eu tô do seu lado. Mas vai ter momentos que você vai ter que bater na mesa e falar assim, me respeita, seu moleque. Me respeita que eu sou o homem. E vai ter momentos que você vai ter que abraçar e chorar junto com ele. E vai ter momentos que você vai ter que vibrar com ele, entendeu? Vai ter. Na adolescência, na criança. Ah, mas é porque você está falando que agora você tem que se posicionar e falar isso porque você deixou de fazer aquilo. Não, é porque vai ter momentos que ele vai querer te afrontar, cara. Vai ter momentos que né, São as que o fases. homem vai querer te puxar. E aí? E aí você vai ter que ser o valente, o mais valente. E mostrar assim. Vai ter momentos que ele vai querer desrespeitar a sua esposa, a sua mulher. Ele vai querer se impor, ou ela vai querer se impor diante da mãe, e aí vai testar a aliança sua com sua esposa, e aonde você vai falar assim, opa, cala sua boca, respeita sua mãe, pede desculpa, ela é minha mulher, ela falou, eu tô do lado dela, vai lá, faz o que ela tá mandando, obedece sua mãe. Mesmo que depois fale assim, amor, não precisava isso tudo, cara. Diminui aí um pouco. Isso que você falou é muito sério, esse lance do posicionamento do marido com a esposa, né? Enquanto o filho tá tendo uma ação inesperada contra a mulher, que é a sua esposa. A primeira coisa que você faz é se posiciona do lado da sua esposa. A ação do seu filho nunca pode sobrepor a sua esposa. Perfeito. O seu filho precisa entender que você tem muito mais aliança, na verdade, com a sua esposa que com ele. Isso mesmo. É você olhar para o seu filho e falar assim, nela você não encosta. E dar a correção que você achar melhor para ele ou para ela. Para a gente finalizar, a verdade, aprenda uma coisa. O respeito que o seu filho tem pela sua esposa ou pelo marido é o respeito que você, marido ou esposa, dá. A importância que você dá para o seu marido, a importância que seu filho vai dar para o pai. A importância que você dá para sua esposa, a importância que seu filho vai dar para a mãe. Não é mais nem menos. O respaldo que você dá, a confiança que você dá, o peso que você dá, é o peso que eles vão gerar. Se você é um cara que não respeita a sua esposa, os seus filhos não vão respeitar a mãe. Se você é uma mulher que não respalda o seu marido, que não confia no seu marido, que não respeita o seu marido, que não honra, os seus filhos não vão honrar o pai que tem, não vão respeitar o pai que tem, não vão cuidar do pai que tem. Então entenda isso. Você é o peso que os seus filhos vão dar para sua mulher ou para o seu marido, enfim. Então, seja um homem que realmente respalde a sua esposa, que fala que ama, que cuida, que protege, que fala assim, menino, respeita sua mãe, menino, sua mãe tá mandando, respeita ela. Ó, se você falar de novo assim com sua mãe, você vai, não tem a segunda vez, não vai ter a segunda vez. E aí você começa a colocar esses limites. Meu irmão, eu quero te agradecer, nosso tempo vai ter que acabar, né, por outros compromissos que nós temos, mas eu queria te agradecer muito por você ter vindo. E eu já vou sair daqui hoje com compromisso. Nós já vamos marcar o próximo. Porque essa 1 hora a gente não conversou nada. Parece que foram 10 minutos. Não é? Não conversou nada. E se você gostou, eu quero que você curta, comente, compartilhe, envie para o máximo de homens, de famílias possível. E se você ficou chateado porque eu te chamei de bundão, se resolva, procura uma terapia, tá bom? Se resolva e cresça. Meu irmão, pode falar aí as suas considerações finais. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Fala aqui, olhando aqui. Ó. É emocionante estar numa mesa dessa, que aparentemente é simples, né? Mas nós tratamos de coisas muito poderosas, coisas muito valiosas, coisas que mudam gerações, né? A gente não tem dimensão do poder que é a palavra, do poder que é um pai estar próximo. E eu fico muito feliz de poder ter feito parte disso, porque o Lucas, ele é um referencial de pai, de marido, para mim. Eu aprendo muito com ele. Eu pego os exemplos dele, eu copio algumas coisas que ele faz, eu coloco na minha rotina, eu copio várias coisas, na verdade, que ele faz, eu coloco na minha rotina, porque são coisas que dão certo, são coisas de muito valor. Então, obrigado, tamo junto e vamos marcar o próximo aí, vai dar certo, vai ser bênção. Vamos marcar a agenda aqui do homem aqui é disputada, entendeu? Se você precisa de um personal trainer top, um treinador, um cara que vai te esticar ao máximo e vai te ajudar no crescimento físico, enfim, te mentorar, procure o Carlos. Como é que é lá o seu Instagram, meu irmão? Carlos Lourenço Personal. Carlos Lourenço Personal. Pode procurar ele lá, mandar um direct para ele. É bem provável, ele me falou aqui cedo que ele não tem horário, que aí você vai ter que entrar numa lista de espera,
mas vale a pena você entrar nessa lista de espera e ser treinado pelo melhor. Se você quer ser o melhor, meu irmão, procure o melhor. Alguns anos atrás, a gente nem imaginava que a gente poderia ter uma mesa dessa e um canal desse. Hoje nós estamos avançando, estamos conquistando, estamos podendo falar de tudo que Deus fez nas nossas vidas, que o nosso Pai, né, nos proporcionou para nós. Então, é isso. Se esse podcast, se esse conteúdo fez sentido para você, para sua casa, para sua família, se você conhece alguém que precisa dessa mexida e dessas palavras, envie esse conteúdo para essa pessoa, conte conosco, vamos avançar, vamos conquistar. Curta, eu preciso muito que você curta, que você compartilhe esse podcast, que você me siga no canal. Esse mês, cara, a gente teve um crescimento assim no canal do YouTube estrondoso, foi muito bom. Então isso mostra que o que nós estamos fazendo aqui está avançando e está fazendo muito sentido para as pessoas que estão nos assistindo. E é isso que nos move, sabe? É saber que você está avançando, que as pessoas estão, sabe, realmente sendo transformadas. Eu recebi ontem um direct, o cara me agradecendo, Lucas, eu queria te agradecer, não para de fazer o que você está fazendo, olha só o que ele escreveu, não para de fazer o que você está fazendo, os podcasts, eu não perco as lives, o Instagram, as coisas, os conteúdos, isso tem feito muito sentido para minha vida, para minha família, eu não tive um pai presente, mas eu estou aprendendo a ser um pai presente agora, porque eu estava repetindo a mesma, né, o que eu aprendi. Então assim, se isso realmente faz sentido para você, me ajuda, porque para mim está fazendo muito sentido, isso faz parte do meu propósito, né, de vida e do que Deus tem colocado no meu coração. Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado e nos vemos na sexta que vem. Um abraço.